Muito boa noite, irmãos espíritas, amigos, amigas. É uma grande honra e uma grande responsabilidade estar falando aqui na página Harmonia e Luz. Em nome de Jesus, eu peço que juntos possamos confiar nesta inspiração maravilhosa que estamos solicitando a partir deste momento. Então, eu sou Miguel Brambila e agradecendo esse espaço da Casa Harmonia e Luz, em nome do nosso grupo da quarta-feira também, com a autorização do nosso presidente, o Denizar Cardoso, e o nosso dirigente da quarta-feira, o Sandro Araldi, e todo o nosso grupo, neste período que estamos de quarentena, enfrentando esta pandemia mundial, usando a nossa tecnologia para mantermos contato com Jesus, com Deus, acima de tudo, e com os espíritos de luz que nos auxiliam. Então, recebendo Jesus em nossa casa, nesse momento, você que está aí do outro lado, em qualquer momento, ao vivo, posteriormente, gostaria de convidar um instante só, sequer, de oração e de irradiação ao mesmo tempo. Então, de olhos fechados, vamos sentir a presença do nosso querido Mestre em nossa casa neste momento. Te pedimos, Senhor Jesus, humildemente, que leve a tua bênção consoladora a todos os lugares deste nosso planeta Terra nesse momento. Na nossa casa, na nossa rua, na nossa cidade. Que possamos irradiar luz, a tua luz, Senhor Jesus, que disseste que em teu nome, estando orando e mais de um, tu estaria entre nós. Abençoa a nossa casa espírita, Harmonia e Luz, para que façamos a caridade que tu nos solicita, os nossos colaboradores, físicos, espirituais. Abençoa os nossos irmãozinhos em necessidade, nos hospitais. Abençoa, Pai, os presídios, as ruas, aqueles que precisam mais do que nós. E abençoe-nos, Pai, para que tenhamos sempre gratidão por tudo que temos recebido, por tanta honra, tanta dignidade, que não soubemos ainda honrar como devido, Pai, tantas bênçãos, mas que estamos em débito contigo, que nos dá a oportunidade ainda assim de falarmos em teu nome. Muito obrigado, esteja conosco. E sabemos que neste momento, irmãozinhos sofredores do plano espiritual estão sendo encaminhados ao nosso hospital de recuperação, as nossas casas estão recebendo a tua luz e o trabalho está sendo feito de acordo com a tua vontade, Senhor. Muito obrigado pela doutrina espírita que nos consola neste momento, que possamos juntos conversar nesta exposição e temos como fé a certeza de que tudo passe e que dias melhores virão. Seja feita a tua vontade e que assim seja. Então, caros amigos, imunizados que estamos das nossas inferioridades, pelo menos neste momento, onde o nosso mentor espiritual se faz presente também, eu gostaria de honrar o título desta palestra, desta exposição, quando conversamos que Deus está no comando, com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Causas Anteriores das Aflições, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família.
Assim também os acidentes que nenhuma previdência pode evitar. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas da prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram, seguramente, nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo e da fixação irrevogável de sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram elas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem, nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não o fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça, que à primeira vista parece imerecida, tem, portanto, a sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. É dessa maneira que se explicam, pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra, como um mundo expiatório que é, as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia é apenas aparente, porque só encaramos o problema em relação à vida presente. Mas quando nos elevamos pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer-se jamais de que está no mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições.
A cada vicissitude deve lembrar que se estivesse num mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo desde que trabalhe para se melhorar. Então, este é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que faz parte das obras do Allan Kardec, no trecho, das aflições, que eu achei interessante trazer à tona nesta nossa live, nesse momento legal, emocionante de aqui estarmos, para refletirmos juntos filosoficamente, então, por que estamos passando por determinadas situações, as quais não temos o mínimo controle neste momento, principalmente da humanidade, aonde não é possível não referenciarmos a pandemia, este momento onde o enigma deste bichinho, o vírus, coronavírus, nos desafia como seres humanos, mas não só na ciência, não somente na questão da boa saúde, do corpo, ao qual devemos cuidar, porque está no Evangelho segundo o Espiritismo, e Jesus nos ensinou também cuidar do corpo e do espírito. Mas também desafio filosófico, por que estamos passando por isso se não temos responsabilidade nesta encarnação por determinada situação? Pelo menos se já fizemos o nosso balanço moral e não encontramos nenhuma negligência religiosa ou filosófica neste sentido, alguma explicação precisamos encontrar para o nosso sofrimento. O desafio político, aonde as fronteiras do globo terrestre buscam lapidar-se num único objetivo, vencer o desafio deste pequeno micro-organismo chamado coronavírus, que nos coloca em desafio a superarmos uma série de conflitos, também políticos, econômicos, ao estar escrachada a falta de justiça dos homens na questão da distribuição de renda, ao vermos países com grande grau de riqueza, de fortuna, de desenvolvimento tecnológico, no mesmo patamar de outros países, como da África, no desafio a ser vencido o vírus, o bichinho. Então, dentro desta questão da doutrina espírita, do bem e mal sofrer, do Evangelho que nos traz Allan Kardec na visão do grupo do Espírito de Verdade, que é o Consolador prometido, encaminhado por Jesus Cristo, para nos dar então coragem para enfrentarmos este momento, a certeza de que este período de enigma, decifra-me, eu te devoro, que é a proposição grega que volta à tona neste momento, depois de tanta evolução tecnológica, depois de tanto avanço científico, depois de tanto saneamento e tantas possibilidades que poderíamos já ter dividido com mais amor aos nossos irmãos, ainda estamos brigando, ainda estamos presos aos nossos egoísmos, ainda estamos com dificuldades para entender a força de Deus e mesmo assim, na sua bondade maravilhosa, na sua humildade e na sua caridade infinita, não nos constrange cruelmente, apesar de sermos ainda os trabalhadores da última hora, ainda sermos os filhos que negligenciaram o dever de casa, deixando para depois, como aquele estudante que deixa para fazer o seu trabalho minutos antes da prova. O que fazer então? Como entender, e é essa a nossa questão filosófica neste momento, ao propormos nessa exposição, que Deus está no comando. A sua presença discreta em nossas vidas. Nós somos estudantes da doutrina espírita. Tive o prazer de assistir, talvez tardiamente, mas com grande emoção, o filme O Mensageiro da Paz, do Divaldo Franco, que está no YouTube. E foi até uma dica do nosso amigo Divaldo da Silveira, homônimo do Divaldo Franco, né? O nosso
grande amigo espiritual que está encarnado aos 94 anos, fazendo as suas exposições, e emocionado percebo que quanto fizemos é menos do que esse micro-organismo na caridade comparado à obra de Divaldo Franco. E também o filme de Chico Xavier, não é? Se percebemos que somos ainda profundamente instáveis no exercício da doutrina espírita e do cristianismo, entenderemos que ainda estamos passando por um exercício de fortalecimento da nossa fé. Temos aí de diversas maneiras a possibilidade de encontrarmos a resposta intelectual para aquilo que é ciência, dentro da doutrina espírita, filosofia e religião. Os 3 pilares básicos que Allan Kardec trabalhou no sentido de nos dar, então, oportunidade de retornarmos ao Cristo, nosso irmão maior, governador do plano da Terra, para que regenerássemos então a nossa condição de seres eternos e imortais. É claro que nós vamos sentir medo, é certo que vamos sentir insegurança, é certo que vamos sentir dúvidas. Somos humanos, somos falhos. Chico Xavier, no filme, tem a passagem que ele contava, onde ele está num avião e o avião passa por turbulência e ele se desespera. E aí Emmanuel aparece para ele e ele diz que está com medo de morrer. E Emmanuel diz, mas outras pessoas estão no avião que te conhecem, você está dando um exemplo de errado, né? Você é espírita. E o Chico Xavier diz, não, mas eu quero gritar, eu vou morrer. Então Emmanuel disse, então morra com educação. Né? Porque é claro que nós, no instinto de sobrevivência que nos é dado, temos que respeitar a vontade de Deus que está no comando, é a causa de todas as causas, a inteligência suprema, e que nós temos que ter a certeza que nós, encarnados aproximadamente 8 bilhões de almas, filhos de Deus, amigos nossos ou inimigos, não importa, né? Parentes consanguíneos ou vizinhos que tenhamos problemas, né? Pessoas próximas da santidade, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, como Madre Teresa de Calcutá, como Papa Francisco, como Buda, como Krishna, e nós, trabalhadores da última hora, humilíssimos aqui na rotina dos nossos dias, trabalhando, ganhando pão de cada dia com o suor do nosso próprio rosto, e em grandes momentos agora de dificuldade mundial, num cheque mate que Deus nos dá para encontrarmos dentro de nós mesmos as respostas que há muito tempo viemos negligenciando, o verdadeiro sentido da existência. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Discretamente Deus nos dá esta proposta, este enigma, e nos dará então a possibilidade de desvendarmos este enigma do coronavírus de mãos dadas. Ao contrário do que eu vi no noticiário hoje, que os países estão em disputa por uma vacina. Quando compreender que não é uma disputa, mas sim a aproximação dos conhecimentos mundiais no progresso de organizações mundiais de saúde, de economia, de ciência, teremos então um único mundo que estará sob o comando, né, do nosso irmão Jesus e principalmente, né, pela vontade de Deus. Respeitando as diferenças religiosas, se somos espíritas, se somos muçulmanos, se somos católicos, se somos evangélicos, isso não importará desde que os princípios de amor e caridade sejam seguidos, que é o que Allan Kardec se preocupou em colocar: fora da caridade não há salvação. Então aqui somos espíritas, e aqui estamos falando baseados naquilo que a nossa doutrina segue, que é a tentativa de entendermos, então, de uma maneira espírita, esta pandemia. E como que Deus está no comando se nós estamos enfrentando aí tantas injustiças aceleradas neste processo de pandemia, inclusive, entre aspas, né, porque podem existir injustiças, mas não existem injustiçados, sendo que tudo que não for prova é expiação, e dentro da doutrina espírita esses termos são muito claros, provas e expiações. No trecho do Evangelho segundo o Espiritismo lido, isso também
torna a nossa consciência um pouco mais humilde para tentarmos compreender, que é a questão de que Deus está no comando ao nos dar a necessidade de acelerarmos o nosso processo evolutivo neste momento, quando, vamos dizer assim, os exames finais estão chegando próximos. Para que isso seja mais claro, para que possamos entender então qual é a vontade de Deus sobre nós neste comando, neste momento, sendo que Ele está no comando, vamos pensar juntos. Está escrito no homem a lei de Deus, no ser humano, no homem, ser humano, na consciência humana, homens, mulheres, né? Estamos num estágio evolutivo no mundo inferior, como disse o texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, classificados não como um mundo primitivo, um mundo inferior. Não atingimos ainda um grau de felicidade e de merecimento para sermos um mundo de regenerados. Estamos neste processo. Então, num primeiro momento, fomos um mundo primitivo, já passou isso. Na Gênese, Allan Kardec explica isso. E nos livros, né, que Chico Xavier trouxe também, né, a evolução do mundo. O título agora não me recordo, mas enfim, isso está sendo explicado em vários livros da doutrina espírita. Após, né, a Gênese, após sairmos aí do embrião da Pangeia, do mundo primitivo, né, onde os mares formaram os primeiros micro-organismos, etc., etc., as amebas, depois os minerais, os vegetais, o esfriamento, os espíritos primitivos aqui na Terra receberam o convívio de outros irmãozinhos vindos das muitas moradas da casa de Deus para continuarmos o processo de evolução. Ou seja, trouxemos inteligência e sentimentos de outros planos, de mundos que estavam em processo de regeneração para se tornarem mundos regenerados e posteriormente felizes, porque lá não fizemos o dever de casa, viemos reencarnar aqui na Terra em corpinhos, né, primitivos, esquecidos do nosso passado, mas, porém, com a oportunidade de construirmos, né, um novo paraíso, um novo Éden, através do choro, do ranger de dentes, através do suor do nosso próprio rosto, mas sempre sobre a bênção de Deus e sobre a supervisão do nosso irmãozinho Jesus Cristo, né, que nos falou sempre que nenhuma ovelha se perderia do seu rebanho. Nos auxiliando a isso, Jesus, então, nos enviou Moisés, depois da saída da escravidão do Egito, através da primeira mensagem psicografada que a humanidade tem em história, os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eis toda a lei e os profetas. Ali, nos 10 mandamentos, a humanidade começou a ter compreensão filosófica e ética de que não estaria condenada a viver na matéria para sempre, porque já se sabia do fenômeno da morte e também da mediunidade que já existia naquele tempo. Jesus Cristo vindo, tornando-se carne, disse que era o Filho do homem, ou seja, a encarnação do nosso futuro, que poderíamos realizar tanto quanto ele cientificamente, através da explicação científica dos milagres que ele fez, e espiritualmente, através do amor perfeito e da submissão perfeita à vontade de Deus, o futuro que teríamos que conquistar através do exercício do amor. E disse, eu não vim para descumprir a lei, mas para que ela se cumpra, né? Ou seja, e tenho pressa para que isso aconteça. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eis toda a lei e os profetas. Falou isso em momentos, né, que estão registrados nos evangelhos e assim por diante. E quando, após a crucificação, apareceu em materialização aos apóstolos, também dizia e falava sobre o fenômeno da mediunidade, sobre os mundos espirituais, sobre a possibilidade da reencarnação. Dizia, né, que ia nos preparar o lugar, que voltaria e que nos mandaria o Consolador prometido e que suas palavras não passariam, apesar das gerações passarem, mesmo que não sobrasse pedra sobre pedra do Império Romano, que ainda era forte na sua época. Essas palavras realmente não passaram, fazendo aqui um compêndio mais ou menos, né, bastante superficial daquilo que Jesus Cristo nos colocou. E aí chegamos então
ao Espiritismo. Allan Kardec, depois dos fenômenos espíritas, né, trazendo aí a comprovação científica da vida após a morte, da continuação de nosso corpo físico, que morre, né, da continuação, morre o corpo, continua a alma, nascer, viver, morrer, renascer, para que através da reencarnação conquistemos a imortalidade da alma. E neste período de século, que João Evangelista colocou como Apocalipse, se trata, como diz Haroldo Dutra Dias, da construção de um novo mundo, não o final dos tempos, final de tempos de dor e sofrimento, finais dos tempos onde as pessoas precisariam se revelar ou à esquerda ou à direita de Cristo, para que novamente o joio seja separado do trigo. Irmãos, como nós que ainda não sabemos quais serão as nossas possibilidades de permanência no plano físico, na Terra, e outros tantos que serão retirados do planeta para continuarem a sua encarnação em planos inferiores de mundos primitivos, assim como a Terra ainda é neste momento, passando de um mundo inferior para um mundo de prova, de regeneração. As provas e as expiações, né? Ou seja, provas quando nós não temos débito kármico, mas queremos evoluir, e as expiações quando temos esta dívida e que ainda não pagamos. Então, como disse o texto ali, as causas anteriores das aflições. Se não conseguimos encontrar as causas na nossa atual existência, tenhamos a certeza de que bem sofrer e mal sofrer, como diz no Evangelho, vai determinar muito as nosso equilíbrio ao terminar esta pandemia. Nós vamos conseguir, sim. Deus não quer aniquilar a humanidade. Ele está no comando e nos propôs este enigma como um pai propõe uma equação matemática ao seu filho com o objetivo de exercitar as suas virtudes. E Deus é tão sábio que, necessitando limpar os planos espirituais, os umbrais inferiores, sanear os hospitais do plano astral com os irmãozinhos que não querem se regenerar, encaminhar os seus filhos para escolas de maior grau de exigência para que eles possam avançar no processo evolutivo, equilibrar as questões da Terra, juntamente com a oração e com o pedido de Jesus, e aqui no Brasil, no nosso caso, o governador do Brasil no plano espiritual, Ismael, e os prepostos disso, né, chegando aí até o presidente do seu bairro, no plano espiritual, falando até, porque o universo é altamente organizado e perfeitamente organizado, sendo que não cai um fio de cabelo de nossas cabeças sem que Deus saiba, e assim por diante, a contabilidade perfeita. Estamos, portanto, acelerando aí o resgate coletivo de todos os planetas e todos os 8 bilhões de almas do plano físico e mais os outros tantos que beira 22, 23 bilhões de almas que estão ao redor do plano espiritual, sendo classificados para continuarem na Terra ou serem encaminhados a um plano onde haverá ainda assim um maior grau de exigência, de choro e ranger de dentes, como foi no início da Terra, como nós citamos. E aí, portanto, a fé raciocinada. A certeza de que nossa fé não é cega, que o exercício do livre-arbítrio nos dá o poder de escolhas. Se eu quero desejar o mal e fazer o mal para o meu semelhante, eu posso. Porém, eu terei a contrapartida disso. E se eu fizer o bem, o fora da caridade não salvação, eu também terei a contrapartida disso. Eu vou equilibrar a minha aura, eu vou aliviar o meu espírito, eu vou me elevar positivamente e vou ganhar, né, a recompensa pelo meu trabalho também como trabalhador de última hora. Né? Fora da caridade não há salvação, disse Allan Kardec, e Jesus Cristo sempre disse, né, que amássemos uns aos outros. Né? Assim, também disse São Francisco, nós ainda estamos precisando exercitar isso, lapidar isso em nossos corações e encaminhando aí uma pequena conclusão, sendo que o nosso tempo nos limita também, para que não tomemos o tempo dos nossos amigos aí presentes, né, que estão nos curtindo, que estão também, né, podendo, né, participar e posteriormente, se quiserem compartilhar este momento, agradecendo a presença de todos, dizendo que as nossas aflições são passageiras, desde que tenhamos a paciência de acreditar que Deus, Criador do universo, causa de todas as coisas, não nos abandonou.
que há sim uma justificativa para explicar, por exemplo, a ação daquele que aumenta o preço do leite, do álcool gel, das máscaras, que a sua ganância, a sua prosperidade efêmera, o seu materialismo terá mais adiante também o seu refreio, porque não existem injustiças e Deus não permite que isso aconteça impunemente. Mesmo que os homens não tenham ainda uma legislação para isso, que nós mesmos, que caso não tivéssemos aí, não nesta vida ou em outra, o merecimento de estarmos encarnados no plano físico neste momento de pandemia, já estaríamos no mundo superior, né? Porque muita gente se coloca no papel de vítima dentro da realidade psicológica, sendo que não somos vítimas a não ser dos nossos próprios atos, nessa ou noutra encarnação. Não adianta dizermos Senhor, Senhor, se não buscarmos nos regenerar, se não buscarmos recomeçar quantas vezes for preciso, porque ainda estamos presas dos nossos orgulhos, né? Chico Xavier dizia que o único mal que nós devemos temer é o que está dentro de nós. Nós devemos lembrar, por exemplo, né, que a cada dia baste o seu mal, disse Jesus, que nos lembrou que olhássemos os lírios do campo, né, que não tinham preocupações com o dia de amanhã, porque amanhã a Deus pertence. E essas questões todas econômicas serão resolvidas, sim. E busquemos a certeza, queridos irmãos, queridos amigos que estão aqui presentes, e me perdoem por não citar os nomes pessoalmente, mas agradeço a presença de todos e principalmente de Jesus, né, o nosso querido Deus aqui conosco neste momento, que dias melhores virão. Que Deus, que nos criou, que nos dá consciência, porque penso, logo existo, que nos dá a presença deste momento, nos dá a certeza de que o amanhã será melhor. E que amanhã nós estaremos mais próximos da felicidade. Mas sabendo, né, que a vida é eterna e que nós estamos neste presente, tendo a obrigação de passar por ele, não por acaso, tenhamos coragem, que é o título da nossa exposição. Significa que não fujamos às normas do bem. Cuidemos do corpo, respeitemos as normas de vigilância sanitária, caso contrário seremos suicidas, né? Mas não temamos a morte, porque a morte do corpo é a libertação do espírito. E se nossos irmãozinhos desencarnarem, algum próximo de nós, ou nós desencarnarmos e tivermos que deixar alguém para plano terra neste momento, é a vontade de Deus, como acontece em todos os momentos. Neste momento mais aceleradamente, mas as nossas irradiações, as nossas orações, as nossas vibrações vão nos ajudar a nos manter equilibrados, a nossa fé para que com paciência esse momento passe e depois a reconstrução no caminho da regeneração seja mais fácil para todos. Muito obrigado, eu peço perdão pelas incompreensões e com a permissão de Deus, de Jesus Cristo, e se o nosso plano espiritual da nossa casa e os nossos irmãos permitirem, estaremos aqui todas as quartas-feiras neste horário para mais exposições e trocas de informações para que nós possamos pelo menos estarmos juntos, né, neste momento. Então eu vou fechar os olhos novamente e já que nós não estamos tendo o exercício mediúnico em nossa casa, vamos pensar que este é um evangelho no lar, não é? E vamos pedir a Deus que recolha os irmãozinhos sofredores da nossa casa neste momento, que atraímos pela nossa mediunidade, pela necessidade que temos de nos mantermos ativos no plano espiritual para resgatarmos pelo bem, no exercício da caridade com os nossos irmãos, doando fluidos neste momento para os nossos trabalhadores espirituais do Harmonia e Luz e aqueles que precisarem, para a recomposição, para a fé, de que nós realmente estamos doando neste momento e esta caridade está acontecendo. Obrigado, Jesus. Querido Deus, seja feita a tua vontade. Aceitamos humildemente este momento e te pedimos, Pai, força, coragem e fé para que possamos, além de nos consolarmos quem a nós viemos, pedindo uma palavra de consolo, cumprindo neste momento os nossos deveres cristãos. Seja feita a tua vontade. Muito obrigado, Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, por a presença e obrigado aos espíritos mentores que nos abençoem em nossas casas, ambientes de trabalho, nossa cidade, nosso país e nosso planeta neste momento. Seja feita a tua vontade. Muito obrigado a todos, um abraço pessoal, boa noite e até a próxima.